Igreja Assembleia de Deus e Igreja Congregação Cristã no Brasil. O que essas duas têm em comum? Eu poderia dizer que muitas coisas. Se formos olhar assim em um modo grosso, são poucas as diferenças que nós conseguimos encontrar aqui de uma para a outra. Por exemplo, a congregação, as mulheres usam o véu. A Assembleia, elas consideram que o cabelo da mulher é o véu. Outra coisa, a Congregação Cristã no Brasil institui as coletas. Na Assembleia de Deus, eles cobram o dízimo. A CCB é apolítica, não se envolve com política. E já na Assembleia de Deus, os seus membros, os seus pastores são liberados para se candidatarem ao cargo político que bem entenderem. Tirando essas três diferenças, meus queridos e amados irmãos, nós veremos doutrinas bem semelhantes, principalmente com relação a usos e costumes. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Jason OS. Na sua tela, já recebam então a paz do nosso Deus. Então nós percebemos aí doutrinas aproximadas, inclusive há rumores, eu já ouvi alguém falar, não sei se realmente é verdade, mas que lá no início, nos primórdios, quando a Congregação Cristã no Brasil ela chegou aqui no nosso país no ano de 1910 e logo no ano seguinte já chegou também a Igreja Assembleia de Deus. E há quem diga que a Irmandade da CCB e a Irmandade da Igreja Assembleia de Deus, lá no início, lógico, eles congregavam juntos. Ou seja, os irmãos da CCB iam, congregavam com os irmãos da Assembleia, os irmãos da Assembleia vinham e congregavam com os irmãos da CCB. E vocês já pararam para pensar nos dias de hoje, os irmãos da Assembleia vindo na congregação, os irmãos da congregação indo na Assembleia? Eu confesso para vocês que é uma igreja que eu gosto muito, tá? A Assembleia de Deus, inclusive fiz parte, conheço toda a doutrina deles, conheço a liturgia, estive por um ano ali naquela denominação evangélica. Mas enfim, o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é com relação ao batismo, pois o que muitos questionam na congregação cristã no Brasil é: eu sou de uma outra denominação evangélica, estou com um desejo ardente de ir para a CCB, quero fazer parte aí junto com vocês, quero estar junto com essa irmandade agora, mas o meu receio é que eu saindo da denominação onde eu estou, chegando na congregação, terei que me batizar de novo. Inclusive, muitos irmãos da Assembleia fazem esse questionamento. E o que é que o irmão Jason está trazendo hoje aqui nesse vídeo? Eu estarei trazendo para vocês um áudio, nada mais, nada menos que do ancião Hélio Bianco, ele que é o segundo no Conselho dos Anciães do Brás, da Congregação Cristã no Brasil, aonde ele foi interrogado por um irmão da Assembleia de Deus com relação ao rebatismo. O irmão perguntou para ele: irmão Hélio Bianco, eu sou assembleiano, se eu for para a CCB, se eu resolver agora estar junto com vocês aí nessa doutrina, me responda, meu irmão, me seja sincero, eu terei que me batizar de novo a ir na Congregação Cristã no Brasil? E o Hélio Bianco não ficou em cima do muro e respondeu para este assembleiano:
Vamos então aqui ouvir este vídeo do ancião do Conselho do Brás, Hélio Bianco. Vamos lá então. Pronto, irmão. Eu estou aqui com o áudio do irmão Hélio Bianco, onde ele está sendo interrogado por um assembleano. Eu vou deixar rodar todo o áudio para que vocês possam ouvir e depois eu irei pausando aos poucos e fazendo a minha análise com relação à fala do nosso ancião. Vamos lá então, prestem atenção. Mas, irmão, olha, essa questão é muito relativa, sabe? Irmão, veja que a Assembleia mesmo concorda que existem algumas igrejas evangélicas, essas teorias de prosperidade, teologia da prosperidade, sei lá, que falam mais em dinheiro do que na salvação. Outros que pregam somente coisas de cura material. Então, existem igrejas que realmente se preocupam com salvação. Então, hoje, vamos supor que um irmão, uma irmã, que de fato vem, irmão, olha, eu fui batizada na Igreja Assembleia de Deus, não sinto de ser batizada aqui na congregação, porque eu sei o que eu fiz e sei em quem eu tenho crido. Mas eu quero congregar com vocês e passar a fazer parte. Posso? A resposta nossa. Tem ancião que não concorda com isso, eu sei disso. Mas a nossa. Pode, fique em paz, tem toda a liberdade. Eu pergunto, eu volto aí agora a bola do ping-pong para você. Sei que se vem alguém dessas igrejas sem responsabilidade com a salvação, querer ter liberdade na tua congregação, o pastor ou o responsável, ou você, no caso, que tem luz, concordaria? É a minha pergunta. Ok, então nós vimos aí, ouvimos todo o áudio. Agora eu vou colocar novamente, analisando cada ponto da fala do irmão Hélio Bianco. Vamos lá. Mas, irmão, olha, essa questão é muito relativa, sabe? Irmão, veja que a Assembleia mesmo concorda que existem algumas igrejas evangélicas, essas teorias de prosperidade, teologia da prosperidade, sei lá, que falam mais em dinheiro do que na salvação. Outros que pregam somente coisas de cura material. Então, existem igrejas que realmente se preocupam com salvação. Então, hoje, vamos supor que um irmão, uma irmã, que de fato vem, irmão, olha, eu fui batizada na Igreja Assembleia de Deus, não sinto de ser batizada aqui na congregação, porque eu sei o que eu fiz e sei em quem eu tenho crido. Mas eu quero congregar com vocês e passar a fazer parte. Posso? A resposta nossa. Tem ancião que não concorda com isso, eu sei disso. Mas a nossa. Pode, fique em paz, tem toda a liberdade. Olha aí, muito bem. Vamos analisar aí o primeiro ponto na fala do irmão Hélio Bianco. O que ele está querendo falar, o que ele está querendo dizer aí? Que é preciso analisar cada caso das pessoas que estão chegando na congregação, que são de outras denominações evangélicas. Porque, gente, nós sabemos que tem muitas igrejas aí que convenhamos. Só de você passar na porta da igreja, você vê que não é uma congregação séria. Ah, tem muitas igrejas sérias, como Assembleia de Deus, Igreja Deus é Amor,
e outras que realmente se preocupam em servir a Deus, que realmente se preocupam com a doutrina, de guardar a doutrina de Jesus Cristo? Tem, mas tem outras que, infelizmente, nós precisamos falar aqui. É pura libertinagem. Você se batiza em determinadas igrejas e você não muda nada, irmão. Não precisa mudar nada. Você continua da mesma forma que você estava. Porque eles não pedem renúncia nenhuma. Ah, pelo contrário, parece que eles acabam adaptando a igreja para o mundo, para que possa chamar as pessoas e elas venham ali, estar junto com elas e se batizarem. Nesse ponto aí é que o irmão está dizendo que precisa se analisar, porque muitas das vezes essas pessoas elas podem chegar aqui junto de nós e continuar com aquele mesmo comportamento que elas estavam. Então, nesse caso aí, não lhe é concedido a liberdade para essas pessoas. Tá? Fica ao critério do Espírito Santo para que essas pessoas, caso elas sintam, elas possam se batizar novamente. Agora, eu vou ler aqui para vocês um ensinamento. Vocês vão ver que esse ensinamento ele é da Congregação Cristã no Brasil. Deem uma olhada aí. Reunião de aconselhamentos ao ministério. Iniciam-se essas reuniões em nome do Senhor Jesus. São Paulo, 29 de setembro de 2024. No tópico de número 9, vai falar sobre batismo. Vê se dá para vocês verem aí, gente. No 9. Eu vou ler aqui para vocês e vocês verão que é tudo o que o Hélio Bianco ele está dizendo aí. Ó. Pessoas que, vindas de outras denominações, passem a congregar conosco, devem ser acolhidas com amor e não constrangidas a serem batizadas. É sentimento pessoal obedecer ao mandamento do batismo, conforme o rito apostólico ministrado pela Congregação Cristã no Brasil. Nós vimos aí a fala do ancião. Se são pessoas que estão vindo de igrejas sérias, como Assembleia de Deus, pelo menos ele deixa a pessoa livre. Olha, meu irmão, vai perguntar àquela pessoa: o que você achou do seu batismo lá? Você achou que foi completamente de acordo com o que está na Bíblia, com o que está na Escritura? Se a pessoa disser que sim, ela terá simplesmente toda a liberdade dentro da congregação cristã no Brasil. Entendem? Lógico, sendo pessoas que vieram de igreja como Assembleia de Deus e outras igrejas que têm realmente o compromisso em guardar a doutrina, em guardar a palavra. Agora vamos ver a continuidade da fala do Hélio Bianco. Eu volto aí agora a bola do ping-pong para você. Sei que se vem alguém dessas igrejas sem responsabilidade com a salvação, querer ter liberdade na tua congregação, o pastor ou o responsável, ou você, no caso, que tem luz, concordaria? É a minha pergunta. Olha aí, inclusive isso é algo que as pessoas perguntam muito. Se eu for para a congregação, eu sou de uma outra igreja, tudo bem, os irmãos vão me aceitar, mas eu não terei liberdade. Foi quando aí o Hélio Bianco retornou a pergunta para esse pastor assembleano, que eu não sei se ele é pastor ou se é apenas um membro lá da Assembleia. O que é que você acha lá na igreja de vocês? Pessoas que vêm dessas denominações a qual ele citou aí. Chegando lá, vocês simplesmente vão dar liberdade para essas pessoas?
Aí não tem o complemento da resposta que esse pastor deu para o Hélio Bianco, mas pelo menos a posição da congregação cristã no Brasil é essa. A opinião do Hélio Bianco é essa. Veio de igreja séria, comprometida com a salvação? Pelo menos ele dá toda a liberdade. Só que lembremos da fala dele lá no início. Isso é relativo. E lá no meio da sua fala, ele também diz: terão alguns anciãos que não concordam com isso que eu estou dizendo. Então, pode divergir de região para região. De repente, a região aonde você está chegando, pode ser que tenha um ministério mais rígido e ele não aceite. Ou a região que você está pode ter um ministério mais brando e esse ministério ele aceite. Estão compreendendo, meus irmãos? Uma coisa é certa. O ensinamento diz para nós não afligirmos essas pessoas, não colocar elas em constrangimento, porque o batismo é um sentimento pessoal. Isso aí é unânime em toda a congregação cristã no Brasil. Ninguém vai chegar em você e dizer: olha, agora você chegou na CCB, tem que se batizar de novo, tem que rebatizar novamente. Não. Deixa-se a critério da pessoa com o Espírito Santo. É isso aí, meus queridos. Esse assunto sobre o rebatismo que sempre traz muita polêmica aqui nas redes sociais. Inclusive, quando eu estou fazendo live, praticamente toda live que o irmão Jason faz, alguém pergunta sobre isso. É um assunto recorrente que acaba gerando aí muita dúvida na cabeça das pessoas. Meus irmãos, fiquem na paz do nosso glorioso Deus. Recebam um abraço do irmão Jason e até ao próximo vídeo.